Fala pessoal, tudo bem? Vamos entrar no conteúdo agora novo, né? Que eu tinha mencionado para vocês. A gente encerrou a anatomia, então é, nesse vídeo eu vou falar um pouco referente à medicina legal e aí posteriormente lá na sala eu vou falar tudo certinho para vocês referente a esse conteúdo, tá? Como por motivos pessoais eu falei para vocês, né? Que meu pai teve o caso do derrame e tudo mais. Provavelmente aí semana que vem já está tudo bem. Já estou ministrando normalmente as aulas, tá bom? Acontecem exceções, isso é fato, né? Mas glória a Deus, está tudo indo encaminhando bem. Bom, então na parte de medicina legal, como a gente vai abordar o básico, vou ser bem direto, tá? A necrópsia do médico legal é a maior de todas as perícias médico-legais, por isso é chamada de a perícia das perícias, né? Então isso aconteceu bem antes. A gente considera o pai da anatomia, o André Vessários, o principal investigador dos órgãos. Depois, né, viu-se que tinha que saber ali o motivo da morte dos principais faraós, ali, o principal pessoal ali do Egito Antigo, e aí começaram a fazer investigações depois de morto, em abrir os corpos para ver se tinha alguma coisa no rim, no fígado, no estômago que comprometeu essa morte, tá? Então a investigação começou um tempo aí muito lá atrás, que até hoje faz o total diferença. Então o conceito de medicina legal, se eu perguntar na prova para vocês, será ela serve, né, dos diversos ramos da ciência, biologia, química e física, e no sentido de auxiliar a justiça. O seu conceito mais aceito é: a medicina legal é a ciência da aplicação dos conhecimentos médico-biológicos aos interesses do direito e a fiscalização do exercício médico profissional, ok? Então nesse exercício a gente vai ter uma importância que ela é chamada para resolver questões que afetam o indivíduo desde a sua existência no ventre materno até o determinado tempo após a sua morte. Então vai falar da sua capacidade, responsabilidade, crime, defeito, etc. Tudo, né? Tudo que fere aí nossa liberdade, de tudo que a gente fazer desde o nosso nascimento, a medicina legal vai estar investigando tudo, tá? O que a gente fez, o que a gente trabalhou, do que a gente, como que, com quem a gente casou, se a gente tem filhos ou não. Então tudo isso é de importância para a medicina legal. Então desde lá atrás, seus pais e suas mães, até o dia da sua morte, é curioso saber, porque aí pode levar um caso bem importante aí pro médico legal fechar. Então a medicina legal, ela se divide em várias partes, tá? Por exemplo, a antropologia médico-legal vai estudar a identificação médico-legal e judiciária, ok? Então nessa área de antropologia, se eu perguntar, vai estudar a identidade da pessoa, tá? Identificação, quem é essa pessoa? Eu encontrei ela morta já faz 4 horas, mas não tem documento, não tem nada. Então eu vou buscar na antropologia médico-legal a identificação dessa pessoa. Referente ao traumatologia médico-legal, ele vai tratar aí das lesões corporais sob o ponto de vista jurídico e das energias causadoras do dano, tá? Então, a traumatologia, o próprio nome já diz, são lesões corporais sob vista jurídica das energias causadoras do dano, tá? Foi qual energia contusa, né? Foi energia de impacto? Qual energia que foi essa? Sexologia médico-legal, que vai estudar a sexualidade humana sob o ponto de vista normal, anormal e criminoso. Então a gente vai ter esse contexto aí bem determinante aí, referente a essa sexualidade anormal ou criminosa, né? Se foi um estupro, alguma coisa do tipo. Tanatologia médico-legal, que vai estudar a morte, tá? Vai analisar os mais diferentes conceitos de morte, referente ao cadáver, diagnóstico, data, exumação, análise também de causa jurídica da morte, tá? Então, tanatologia estuda a morte, tá? Então é bem básico isso. Toxicologia, o próprio nome já diz,
coisas tóxicas, tá, gente? Veneno, droga, procedimento de perícia, tá? A pessoa foi lá, se envenenou com alguma coisa, ou uma outra pessoa deu para ela, aí vai aparecer aí na toxicologia médico legal, com certeza, tá? De tudo, overdose, drogas, tudo que envolver aí as coisas tóxicas. Asfixiologia, tá? Então pessoas aí de origem violenta, de morte violenta, esganaduras, enforcamento, estrangulamento, afogamento, soterramento, sufocação direta e indireta, tá? Então, para asfixiologia, a gente põe aí que falta de ar, tá? Perde totalmente aí a parte da respiração. Então, o afogamento vai perder a respiração, estrangulamento também, sufocação também, enforcamento também. Então, a asfixiologia vai estudar tudo que é conforme aí referente a esses casos, tá? Sexologia já tinha mencionado. Psicologia, então, psiquismo normal e as causas aí que podem deformar a capacidade de entendimento da testemunha, da confissão, do delinquente e da própria vítima. Então, essa parte aí de psicologia é muito importante porque, dependendo da declaração dessa pessoa, né, ou no momento aí de pressão, de coisa, ele pode falar uma coisa e depois ele falar totalmente uma coisa ao contrário, tá? Então tem muita divergência de informação, até mesmo se você combina com alguém, a outra pessoa vai esquecer, tá? Não vai ser 100% da fala, tá? Ó, vamos combinar que quando der ruim, eu vou fazer isso e você faz isso também. No nervosismo você vai esquecer, tá? Não tem jeito. Criminologia, que vai se preocupar aí com os mais diversos aspectos da criminogênese, né? Da criminodinâmica e do criminoso, da vítima. Então vai estudar todo o aspecto do crime aí, desde o começo até o fim, para ver qual que foi o parecer e o porquê que foi cometido esse tipo de crime. Infortunística, então ele vai estudar acidentes de trabalho e doenças do trabalho. Então, cair lá do andaime, né? Então, aconteceu uma morte. Então, vai entrar em infortunística para estudar esse caso aí. A finalidade da medicina legal, ele vai esclarecer os problemas da justiça, como a gente mencionou, vai esclarecer a médico-sanitária e a clínica, tá? Então, a clínica ou anatomopatológica são o tipo da morte, tá? Do que ele morreu, por quê? Então, a parte clínica vai descobrir tudo isso. A necrópsia pode revelar causa jurídica de morte, tá? Homicídio, suicídio, acidente, entre outros. Outros procedimentos que exijam a prática do médico legal corrente. O tempo estimulado de morte, cronotanatognose, tá? Desculpa. E a identificação do morto. Bom, Código Penal do artigo 161 e 162, ele fala: o 161, o exame de corpo de delito poderá ser feito de qualquer dia, qualquer hora. 162, a autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais da morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, e declararão no ato. Então ali embaixo eu coloquei assim: nos atos de morte violenta bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal a apurar, ou quando as lesões aí externas permitirem precisar de uma causa da morte e não houver necessidade de um exame interno para verificação de alguma circunstância relevante. Então no 161 a gente tem que saber o seguinte: no exame de corpo de delito ele vai poder ser feito qualquer dia e qualquer hora. Então tem exames aí de concurso que vai aparecer ser feito em 6 horas com antecedência. Não, é qualquer dia e qualquer hora. A autópsia também, pelo menos 6 horas do óbito. Já vi concurso colocar 12,
colocar 7, 4, então são 6 horas a autópsia referente depois aí do óbito. Deveres do perito, né? O perito, ele, de acordo com o 62, ele tem que identificar ali a causa da morte, confirmar o óbito e a descrição minuciosa de lesões internas e externas. As dificuldades são muitas, né? Além do condicionamento inconsequente dos corpos, de pedidos sucessivos de exumações, as necrópsias como ritual burocrático, precarização do serviço de medicina legal e o desinteresse e desinformação dos setores aí de gestão pública, tá? Então, nesse setor aí de gestão pública, dão muita pouca ênfase, repito até que com certeza vocês sabem disso, que a profissão é nova, tá? É bem nova, não faz nem 30 anos, então ainda está caminhando e espero que a gente chegue no patamar dos outros países que tem a consideração aí da necrópsia como um serviço principal. Qualidade da necrópsia, então especialistas capacitados e habilitados, além de ambientes estruturados com a tecnologia e biossegurança adequada, protocolo de registro, que tem todo um protocolo da chegada, da tanatopraxia, necromaquiagem até a finalização, e a criação de banco de dados, né, que vai vir aí desse cadáver aí, de tudo que vai ser feito, tudo que, né, de assinatura, tudo bonitinho, vai estar tudo lá no banco de dados, tá? Os erros mais comuns é um exame externo sumário ou omisso, interpretações por intuição, falta de ilustração, entendimento errado dos fenômenos pós-mortem e a necrópsia incompleta. A gente vai ver mais para frente. Exames à noite, falta de exames subsidiários, imprecisão e dubiedade da causa da morte e das respostas com os quesitos, incisões desnecessárias e obscuridade descritiva. Então, nessa parte da lei, né, de 12.510, de 11 de outubro de 2011, ele vai falar aí do processo penal em geral, do título 7 da prova, do exame do corpo de delito. Então, ali a gente vai ter o 158 e o 160, que o 158 vai falar: quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Agora, no 160, os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão às questões formuladas. 161 e 62, que a gente falou referente a qualquer dia, qualquer horário, e também do corpo de autópsia ali, a autópsia 6 horas antes. A 182, o juiz não ficará distrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo em todo ou em parte. Então, se for negado um dia um laudo, o médico vai lá e contradiz, fala: não, eu quero repetir isso para ver se está correto. Então, ele pode ter essa autonomia, tá? Bom, nessa parte aqui de necrópsia clínica, deixa eu ver até quanto tempo a gente tem. Se não houver indícios de morte externa ou essa suspeita, a família deve autorizar a autópsia. Não existe legislação que obrigue a necrópsia clínica. Então, aqui na parte da exumação, a gente também vai ver um contexto bastante interessante, que é a retirada aí do corpo da sepultura, né? Então, essas investigações elas vão acontecer normalmente, tá? Ainda mais aí se tiver casos semi-abertos de processos aí da justiça. A justiça vai lá, faz a exumação e faz de novo uma análise, tá? Então, isso acontece, tá? Normalmente, e é quando normalmente aí quando tem um período de um tempo que essa pessoa teve notícias, tá, na delegacia, e vai fazer a exumação para confirmar algumas causas, principalmente a causa da morte. 163, em caso de exumação para o exame cadavérico, a autoridade providenciará para que,
em um dia e uma hora previamente marcados, realize a diligência da qual se lavrará do auto circunstanciado. Então, no parágrafo único está ali: o administrador do cemitério público ou particular vai indicar o lugar sob a pena de desobediência e, no caso de recusa ou falta de alguém de quem indique a sepultura, ou encontrar-se o cadáver em um lugar que não é destinado a inumações, a autoridade vai proceder referente às pesquisas necessárias, o que tudo constará no auto. Artigo 66 vai estar escrito que, havendo dúvida sobre a identidade do cadáver exumado, vai proceder-se a reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatísticas ou repartição congênere ou pela inquisição de testemunha, lavrando o auto de reconhecimento e de identidade, no qual vai descrever o cadáver com todos os sinais e indicações. 164. Então, os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e e vestígios deixados no local do crime. 170. Nas perícias de laboratórios, peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia e, sempre que conveniente, os laudos sempre serão ilustrados como provas aí fotográficas ou microfotográficas desenhados em esquemas. Serviço de óbitos SVO tem a finalidade aí de efetuar uma investigação clínica de causa de morte conhecida para elucidação diagnósticas a fim de oferecer subsídio para a implementação de políticas públicas de saúde. Até comentei com vocês referente ao concurso, né, do SVO. Então, o SVO ele vai subsidiar as políticas de saúde, além da detecção de emergências epidemiológicas, diagnóstico isolado ou surtos de doenças emergentes e reemergentes, orientação para tomadas de decisões de controle de doenças, além do aprimoramento da qualidade da informação da mortalidade. As funções, devido à portaria 1405 do artigo 8, vai realizar necrópsias de pessoas falecidas da morte natural sem ou com assistência médica, sem erudição, inclusive em os casos encaminhados para o ML. Vai transferir os casos para o ML se os casos forem confirmados ou suspeito de morte por causa externa, verificado antes ou decorrer da necrópsia, em estado avançado de decomposição e em morte natural de identidade desconhecida. Além disso, vai comunicar ao órgão municipal competente os casos de indigentes e não reclamados após a realização da necrópsia, para que seja efetuado o registro, no prazo determinado pela lei, além do sepultamento. Então, as funções ali da portaria: proceder às devidas notificações. Então, ele vai garantir aí a emissão das declarações sempre que acontecer, por exemplo, da Covid, vai aparecer lá: tantas pessoas morreram. Então, eles têm que mandar os dados, para o município e para o estado sobre todos os dados aí do que eles morreram. Encaminhar mensagem mensalmente ao gestor da informação de mortalidade. Então, tem uns trabalhos científicos em volta de mortalidades da cidade que precisa desses dados, além do SVO aí conceder absoluta prioridade no esclarecimento de causa mortis de casos de interesse da vigilância, além de óbitos suspeitos de causa de notificação compulsória, Bom, a equipe de um SVO ele vai ter ali os técnicos de necrópsia e o laboratista, O técnico de necrópsia vai ter a preparação de elementos de trabalho operacionais, auxiliar ainda no registro e identificação dos cadáveres, conservação e limpeza dos instrumentos e o traslado de corpos de mesa para necrópsia. O laboratista, fixação do material, faz a coloração e montagem, manutenção e regulagem dos microscópicos e vai controlar o estoque. Além ali de o responsável realizar atividades de necrópsia lá em cima, determinação da causa mortis, além do estudo de conjunta e de alterações, tanto estruturais como funcionais.
Então aqui está a secretária e o coordenador, que a gente vai falar mais para frente. Aqui está a nossa portaria, funcionalidade aí da CVO. Acontece todos os dias. A morte natural, tá? Que é ocorrida aí das dependências de complexos de assistenciais, domicílios, outros estabelecimentos de via pública. Ocorrida aí no translato para o serviço de atenção que tenha uma história de sinais de violência. E a morte de um paciente com menos de 48 horas. Bom, o que eu quero que vocês já treinem aí na casa de vocês. Façam essa atividade para a tela, dá um pause aí na tela agora. Copie isso aí, tá? Qual é o conceito de medicina legal? Qual a importância? Então, a medicina ela é dividida em várias coisas. Então, antropologia, tal. Quero que vocês escrevam na frente o que significa antropologia, o que o traumatologia faz, tá? Tudinho. Aí na próxima aula a gente fala isso pessoalmente. Com certeza a gente vai debater muito aí sobre o assunto e trabalhar em cima dele, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, gente.